muito grande, porque Cristo ele é a cabeça, ou seja, só tem ele como sendo a cabeça e nós somos os seus membros em particular. E quando Paulo, meus irmãos, ele vai falar justamente de que Cristo ele é a cabeça e de que nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos entender um ponto muito importante, porque nós não somos igreja. Opa, peraí, você está falando que nós não somos igreja, o que você está falando? Calma aí, olha só, a Bíblia diz que nós somos membros em particular do corpo de Cristo. Por que eu digo isso? Porque as pessoas hoje, elas estão falando assim, ó, eu sou igreja, então eu por ser igreja, eu posso ficar dentro da minha casa que eu estou adorando a Deus. Eu posso, justamente num dia de culto, eu posso, justamente, aonde tem um trabalho na igreja, eu não preciso ir à igreja, porque eu sou a igreja, e você não vai conseguir ser igreja sozinho, porque você é membro do corpo de Cristo. Meus irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque principalmente depois da pandemia, quantas pessoas que antes da pandemia estavam servindo a Deus, estavam dentro da igreja, louvando ao Senhor, tendo comunhão com os irmãos, e depois da pandemia já não apareceu mais, ou deixou de congregar, ou dizendo assim, eu sou a igreja, eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso adorar a Deus lá dentro do meu quarto, eu coloco o meu copo com água lá, com o bispo fulano de tal, e lá eu tomo a minha ceia, eu vou orar pelo pão, eu vou orar pelo suco de uva lá dentro da minha casa, e eu vou servir a ceia, e eu vou tomar a ceia. Meus irmãos, não caiamos nesse engano, porque a Bíblia diz, carta aos Hebreus, de que não deixando de congregar, como é costume de algumas pessoas. Mas o que nós precisamos? Nós somos membros do corpo de Cristo. E o que acontece com um membro do seu corpo, se ele ficar fora do seu corpo, o que acontece? Ele vai morrer. Ele morre. Ele não vai ter mais serventia nenhuma. Por quê? Porque ele não está ligado no corpo. Ele não vai estar fazendo parte do corpo. E é uma das maiores heresias que se diz hoje, é a pessoa dizer assim, eu estou afastado da igreja, mas não de Deus. Irmãos, isso aí é fake news. Isso aí é uma fake news. Eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Deus. Como é que a pessoa pode dizer que ama o noivo e odeia a sua noiva? Eu já disse na semana passada, aqui não é vitrine de pessoas perfeitas, de pessoa que não tem nenhum defeito, só que aqui nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu não posso olhar para você e dizer assim, eu não preciso de você, você não precisa de mim, porque eu preciso de você, e você precisa de mim, para nós chegarmos no céu de glória, porque nós somos os seus membros em particular. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, cuidado. Eu sou igreja sozinho. Cuidado. Eclesia, o que é? Chamado para fora, que é a palavra grega que vem igreja, eclesia, chamado para fora, que era a reunião dos santos. Paulo fala, ó, quando vocês se ajuntarem, vocês têm o quê? Uns têm salmos, outros têm cânticos espirituais, outros têm línguas, outros têm profecias, mas fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Nós precisamos entender, nós somos membros do corpo de Cristo. Você não vai conseguir servir a Deus sem congregar em uma igreja. Pense bem nisso. Você não vai conseguir chegar ao céu ou viver a sua vida espiritual sem congregar. Claro que existem as suas nuances, né? Mas, basicamente, você não vai conseguir. Nós precisamos congregar. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala que nós somos os seus membros, nós fazemos parte do corpo. Só que aqui no capítulo de número 5, já disse também, na semana passada, capítulo 1, 2, 3 e 4, nós pegamos alguns textos para nós analisarmos, e hoje é só
o encerramento da mensagem que nós iniciamos na semana passada. Versículo 14, acompanhe comigo. 5,14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levante dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós já falamos sobre isso. E eu disse que Deus aqui ele não está batendo na cama de ninguém. Paulo não está batendo na cama de ninguém falando assim, acorda, desperta, não. Mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava falando aos crentes de Éfeso que estava dormindo um sono espiritual, dormindo um sono da negligência, dormindo um sono de que eles sabiam, eles podiam fazer a coisa certa, só que não estavam fazendo. Paulo, ele é como se ele desse um berro lá no ouvido daqueles crentes e dizer assim, ó, desperta você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Versículo de número 15, para nós continuarmos a mensagem da semana passada. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Meus irmãos, olha só, veja bem o que Paulo está dizendo aqui. Vocês precisam observar o modo que vocês estão andando. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo, porque você veja prudentemente como que nós estamos nos portando lá fora. Vede prudentemente como andais, não como nécios. Meus irmãos, eu já vi pessoas chegaram em mim e falaram assim, ó, mas fulano de tal, ele diz que é crente, mas ele faz isso, ele faz aquilo outro. Não convém que seja assim na casa de Deus e na nossa vida, porque a Bíblia diz, nós precisamos ver da forma que eu estou me portando. A nossa irmã Débora veio aqui e ela não se gloria dizendo, eu sou psicóloga, eu sou isso, eu sou aquilo outro, isso é muito bom, só que o maior cargo, a maior qualidade que uma pessoa ela pode ter, ela ser reconhecido como homem de Deus, ela ser reconhecido como uma mulher de Deus, as pessoas olhar para ela e dizer assim, ó, existe alguma coisa diferente na vida dela, porque ela vê como que ela anda, e o andar dela já é diferente. Por quê? Vede como você está andando, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é esse remir o tempo? Remindo o tempo, remir o quê? Resgatar, redimir o tempo? Como que eu vou entender isso aqui? Meus irmãos, esse remir o tempo é você aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Se nós tivéssemos um dia de 27 horas, nós viveríamos sem tempo. Nós falaríamos assim, nossa, eu estou busy demais, eu estou sem tempo. O dia podia ter 30 horas, que nós iríamos olhar para o dia de 30 horas e dizer assim, ó, eu estou sem tempo, eu não consigo arrumar um tempo na minha agenda para fazer tal coisa, porque nós sempre estamos reclamando que estamos sem tempo. A gente sempre reclama que está sem tempo. Só que qual que é o conselho do apóstolo Paulo? Use o tempo da melhor maneira possível, da melhor forma que você pode usar. Meus irmãos, se dentro do nosso dia a dia, não estou dizendo apenas você só vai ter tempo para Deus quando você dobrar o seu joelho dentro do seu quarto, não é isso. Mas esse remir o tempo é usar ele da melhor forma. Sabe qual que é a melhor forma que nós usamos o nosso tempo? É você estar lavando roupa e você está com o pensamento em Deus. É você estar na escola, seu pensamento está em Deus. É você estar rolando uma parede, seu pensamento está em Deus. É você estar cortando uma árvore, seu pensamento está em Deus. Você está o quê? Remindo o tempo. Usa o tempo da melhor maneira possível. Coloca Deus no meio do seu business. Coloca Deus no meio da sua família. Coloca Deus no meio do teu ministério, porque Ele está presente nesta noite. Ele quer que nós usemos o tempo da melhor maneira possível. Usa da melhor maneira possível. A pessoa que não tem tempo para Deus, ele vive perdendo tempo.
ele vive perdendo o seu tempo. Não adianta, se as coisas, para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós ouvirmos a voz do nosso Senhor, nós temos que desligar o nosso fone das coisas do mundo. Não adianta nós gastarmos o nosso tempo procurando dinheiro, procurando bens materiais. Isso é bom, pode até ser bom, só que a melhor coisa, irmãos, a melhor coisa que tem na vida é a presença de Jesus na nossa vida, é a presença de Jesus na minha família, é a presença de Jesus na nossa história. É a melhor coisa. Remir o tempo, porquanto os dias são bons, maus. Já nessa época, os dias são maus. E como é que será que está hoje? Será que a gente pode olhar, e Paulo iria, se ele estivesse escrevendo para a igreja de hoje, ele, veja como você está andando, não ande como nécios, mas ande como sábio, remindo o tempo que os dias são bons. O mundo está indo de mal a pior. O mundo está indo de mal a pior. Não pense você, claro que nós queremos que melhore, mas, irmãos, as coisas vão tendo a piorar cada dia mais. Moralmente falando, as coisas estão piorando. Moralmente falando, as coisas estão indo de mal a pior. Só que a igreja, eu e você, é como a arca de Noé que estava justamente lá naquele dilúvio e a água estava do lado de fora. Porque se a água entrasse dentro da arca de Noé, o que iria acontecer com a arca de Noé? Ela iria afundar. É a mesma coisa na nossa vida, porque nós estamos navegando. Nós somos a arca de Deus, nós estamos levando a palavra da salvação, só que o mundo, se as coisas do mundo entrar dentro da nossa vida, entrar dentro da minha mente, entrar dentro da minha história, eu vou afundar. Hoje as pessoas, elas não sacrificam mais os seus filhos a Moloque, só que elas sacrificam de uma outra forma. Estão dizendo por aí, aborto até 5 meses ou 6 meses, não é questão de saúde pública, não. Nós cremos na palavra de Deus, ainda que eles falam pode, nós somos atalaias, estamos aqui para dizer, o pecado continua sendo pecado dia após dia, ainda é pecado, ainda é pecado, os dias são maus. Ele continua, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, você já parou para pensar, e alguém, será que já te perguntou, qual que é o propósito de Deus na minha vida? Qual que é o propósito de Deus? O que será que Deus, Ele quer da minha vida? Olha, eu sei que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Nem todos foram chamados para ser pastor, nem todos vão ser chamados para ser pregador, nem todos vão ser chamados para ser missionários, mas eu sei que Deus tem um propósito para cada um de nós, específico. Só que dentro da Bíblia, eu vejo o apóstolo Paulo, ele dizendo o que é a vontade de Deus para mim e para você. Paulo escreve, ele diz assim, porque a vontade de Deus é a sua santificação. A Bíblia diz, a vontade de Deus é a sua santificação. E Paulo, em Efésios, diz, não sejam insensatos, mas vocês entendam qual que é a vontade do Senhor. Meus irmãos, Deus não nos chamou, que a vontade de Deus na nossa vida não é para nós estarmos no outdoor ou para todo mundo nos ver. Não! Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou a gente e Ele quer de nós, Ele exige de nós santificação. Santificação dia após dia. Santificação você lembra, eu não sei se você lembra disso, mas antes tinha na cozinha dos mais antigos um vaso de barro, aquele filtro de barro. A pessoa botava água lá no vaso de barro, e a hora que você abria para tomar água, você tomava água, era gosto de barro, tinha gosto de barro. Só que conforme aquela água ia passando dentro daquele filtro,
ia ficando uma água tão saborosa, tão boa. Só que no começo, o que era? Era gosto do quê? De barro. É a mesma coisa na nossa vida. Porque quando nós vimos do mundo, a água do Espírito está passando dentro de nós, e aí, só que no começo, ainda está saindo água com gosto de barro. Ainda aquela velha natureza quer aflorar. Só que aí, conforme o Espírito Santo passa dentro de nós, ele vai nos santificando. Santifica hoje, santifica amanhã. A Bíblia diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O escritor aos Hebreus, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é tão verdade isso, que a água do Espírito, ela passa dentro de nós e flui de nosso interior rios de água viva. Agora não é mais gosto de barro, agora é o Espírito de Deus que está passando dentro de nós para nos santificar. A vontade de Deus é a sua santificação. É a sua santificação. E santificação, irmãos, não é fechar a cara para todo mundo. Não é fechar a cara para todo mundo e dizer: eu sou mais santo que você. Você brinca, você está fazendo brincadeira. Não é isso. Não é isso. Mas a santificação, ela nos faz parecer com Jesus. Nós nos tornamos humildes como Ele. Aleluia. Nós santificamos e nos tornamos mansos como Ele. Porque santificação é ser parecido com Ele. É se separar. Não é fechar a cara. Irmãos, toda vez que a pessoa se santifica, ela se torna mais humilde. Não tem como nós estarmos nos santificando e nós tornarmos soberbos. Não existe a possibilidade de eu me santificar e me tornar arrogante. Não tem como. Mas ele diz: aprendei de mim, que sou manso. Quem se santifica vai parecer com ele. Jesus era manso. E humilde de coração, ou seja, não é aquele que está andando de chinelo de dedo, comido tudo atrás, não. Não é esse humilde. Não é aquele que põe a roupa mais velha para se apresentar uma pessoa humilde, não. Porque tem pessoa que anda de chinelo de dedo e roupa rasgada e é mais soberbo do que muitos. Só que humildade, irmãos, é diferente. Humildade é como se você olhar para a pessoa. A Bíblia diz que Deus, ele abomina olhos altivos. O que é olhos altivos? Olhos altivos é como se você olhasse a pessoa de cima a baixo e se colocar como sendo superior àquela pessoa. Olhos altivos. Deus abomina. Só que humilde, ele é diferente. Ele pode ter tudo aqui nessa vida. Ele pode ter o que for, só que nada tira a humildade dele. Nada tira a humildade dele. Ele abraça todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele tem uma palavra de consolo para todo mundo que chega até ele, porque eu já vi muitas pessoas: não, vamos trazer esse irmão para perto aqui, porque o irmão, ele é abastado, ele ganha muito dinheiro, não, vamos trazer ele aqui e vamos tratar ele diferente. Não, aquele que é parecido com Jesus, ele pega o advogado, ele pega o delegado, ele pega quem for e trata da mesma forma que um cortador de cana. Porque humildade em Jesus é tratar as pessoas da mesma forma. Humildade. A vontade de Deus é a santificação. Agora, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, esse aqui é tema de congresso. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É tema. Meu Deus! Os pregadores gostam desse tema aqui, ó. Esse tema são os que eles gostam, só que existe um porém aqui. Paulo está dizendo assim, ó: se encha do Espírito. Não sou eu, irmãos. Não é o pastor Bruno, não é o pastor Nivaldo e os obreiros. Não sou eu que vou te encher. Não é eu que tenho o poder de falar: seja cheio, e você se encher, não. Isso é o que a Bíblia está ensinando aqui, ó. Não é eu, é a Bíblia está ensinando.
Se encha do Espírito. Não espere do pregador, não espere do pastor, não espere do obreiro, mas é você que vai se encher do Espírito no seu dia a dia com Ele. Você vai se enchendo, você vai enchendo, porque, irmãos, 2 horas de culto é o resumo de uma semana toda, sabia? Porque a vida que você leva lá fora vai te dar vida aqui dentro. Se você entra aqui e fala, nossa, rapaz, já é 9h05, o pregador está falando, o irmão Tiago está falando ainda, ele está falando umas coisas diferentes, eu não vejo a hora de ir embora, eu quero comer uma pizza, eu quero tomar um açaí. Não, ó, isso aí só está revelando como foi a sua semana. Mas se a sua semana, você está todo dia assim, Senhor, eu preciso ser cheio do teu Espírito, Senhor, faz de mim uma pessoa mais humilde. Quando você chega aqui dentro, irmãos, o seu coração pega fogo, o seu coração pega fogo. O Senhor diz, Senhor, manda mais da tua palavra, manda mais da tua palavra, eu quero me encher ainda mais da tua palavra. É isso, ser cheio, seja cheio. Irmãos, Deus, Ele quer que nós sejamos cheios. Deus, Ele quer que no nosso dia a dia nós tenhamos tempo para Ele. Deus, Ele requer isso de nós. Deus, Ele não nos chamou para viver uma vida medíocre. Deus não chamou você, não chamou eu, para dizer assim, eu vou dar uma boa noite para Jesus e pronto. Eu dou só um bom dia para Jesus, ou escreve os pedidos dele na cama da cabeceira, lá na cabeceira, ele vai dormir, ele só lê assim, abençoa fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, amém. Não, irmãos, Deus não requer isso de nós. E essa palavra primeiro fala aqui, fala comigo e depois fala com os irmãos. E Deus, Ele me está fazendo entender que Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito dEle. E aí você pensa, será que eu posso experimentar as experiências que os pais das Assembleias de Deus experimentaram? Será que eu posso experimentar das experiências que Jonathan Edwards, que Dwight Lyman Moody, que Charles Spurgeon, Charles Finney e tantos outros experimentaram? Irmãos, se é uma coisa que nós aprendemos na Bíblia, é que quando Deus Ele quer encher alguém, quando alguém busca ser cheio de Deus, o Espírito de Deus não vem em conta-gota. Não é gota com gota, não. Deus não quer que você queira o Espírito dele, Senhor, manda conta-gota, manda gota após gota, não. Deus, Ele quer que nós sejamos aqueles que falam assim, Senhor, eu não quero ter o Espírito de conta-gota, não, mas eu quero é completar o meu tanque espiritual, eu quero é do teu Espírito, é para mim ser cheio, é para mim colocar a mão na cabeça do endemoniado, e o endemoniado sair fora, é para mim pregar o teu evangelho com autoridade, é isso que Ele quer, que eu e você seja cheio. Ser cheio do Espírito de Deus. Mas qual que é a consequência de ser cheio do Espírito Santo? Aqui, irmãos, está na Bíblia. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que tudo isso que Paulo está falando para a gente se encher, quando a pessoa está cheia, você vê que a reação da pessoa que é cheia, tudo está voltado ao falar dessa pessoa. Está aqui, falando entre vós. O que vai sair da boca dela? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa que é cheia, ela vai ter palavra temperada para dizer para você.
A pessoa que é cheia, ela vai demonstrar nas suas atitudes que ela é cheia, vai. Só que aquilo que vai sair da boca dela vai encher o coração da outra pessoa, vai trazer vida para o coração da outra pessoa, porque Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se você está cheio do Espírito, a tua boca vai sair coisa boa para edificar a outra pessoa. Está aqui. Cantando, salmodiando. Você vai falar inspirado por Deus. O seu assunto principal, você pode falar da política, mas irmãos, você vai entender que tudo que acontece está debaixo da soberania de Deus. O final de tudo, o seu assunto, você vai dizer, mas se não fosse Deus na nossa vida, mas se não fosse Deus na nossa história, na nossa família, o que seria de nós? Ou seja, o cheio, ele fala coisa de Deus no seu coração. Ele está falando em Deus. Tudo ele fala. Canta com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças. Enquanto que eu vou dar graça? A Bíblia diz, em tudo, dai graça. Não é você bate o carro, Senhor, graças a Deus que eu bati o carro. Não, ninguém aqui é tantã, né? Ninguém aqui é. Não é, Senhor, aconteceu uma desgraça, Senhor, graças a Deus. Não. Não é por tudo, mas é em tudo. A situação está mais difícil possível. É dentro dessa situação que nós precisamos dar graças a Deus. Mas tudo está dando errado. Dê graças a Deus. Mas tudo está indo mal. Em tudo dai graça. Quem é cheio na dificuldade, ele vai fazer o que? Senhor, eu posso estar passando por dificuldade, eu posso estar aqui minguando, mas Senhor, eu te agradeço. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós damos graças em tudo, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que olha só, nós poderíamos encerrar essa mensagem aqui, para nem tudo dar graça. Só que eu li o texto até o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Meus irmãos, quem sabe essa não seria a sua melhor, ou a melhor forma de terminar um sermão. Só que eu li até o versículo 21, eu quero ser fiel ao texto que eu li aqui. Eu poderia encerrar aqui, versículo 20. Dando sempre graças, vamos dar graças. Não. Mas o versículo 21 ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos onde você dizer que é sujeito a alguém é sinônimo de inferioridade. Nós estamos vivendo em um tempo onde todo mundo quer ter uma posição elevada. Todo mundo quer ter o seu nome estampado. Todo mundo quer ter o seu nome lá com uma letra grande, uma letra aquela mais bonita possível. Todo mundo quer isso. Todo mundo estão, ou melhor dizendo, pessoas brigam por ministério. Pessoas brigam por presidência de igreja. Pessoas brigam para ser pastor. Só que o melhor cargo que existe na igreja, no corpo de Cristo, não existe aquele que é aqui e aquele que é aqui. Porque o melhor cargo que nós podemos exercer, sabe qual que é? É o de servo. Olha, você, irmãos, pode nunca ter a oportunidade de você expor um texto da Bíblia em um púlpito. Pode ser que você não tenha essa oportunidade. Mas se você, no seu dia a dia, se você, no seu relacionamento, você ter a plena consciência de que nós estamos aqui para servir. Nós somos chamados para servir um ao outro. A Bíblia diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós precisamos estar debaixo de uma autoridade.
nós precisamos estar debaixo de uma autoridade. Ah, mas você congrega em qual igreja? Não, eu não congrego, eu só vou visitando as igrejas. Irmãos, nós precisamos nos atentar para a palavra de Deus. Eu não preciso de bajular o pastor Bruno ou o pastor Nivaldo, não preciso. Só que nós precisamos estar debaixo da autoridade do homem de Deus que Deus colocou nessa igreja. Eu não estou falando porque ele está aqui, ele sabe disso, que eu não preciso disso. Só que nós precisamos estar debaixo de uma autoridade. Nós precisamos tomar ceia em uma igreja. Nós precisamos estar debaixo de autoridade. E eu preciso entender que Deus constituiu pastores para a igreja. E nós precisamos honrá-los. E nós precisamos servir a Deus da melhor maneira possível com isso. É sujeitar. Sujeitar, seja sujeito à autoridade, sujeito à liderança, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Irmãos, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Ele se fez, sabe o quê? Servo. Quando Jesus, ele vai lavar os pés dos discípulos, ele nos dá a maior expressão de humildade. Irmãos, eles estavam vindo de uma caminhada. Vocês acham que eles estavam de sapato bonitinho, igual a gente está hoje? O pé limpinho, o pé passado sabonete Dove? Não, eles não estavam desse jeito. Mas eles estavam caminhando lá no deserto da Judéia, da Galileia. E quando chega naquele momento, Jesus, ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés dos discípulos. E o evangelho é isso, irmãos. É eu lavar o seu pé, é você lavar o meu pé. É nós entendemos que nós somos servos uns dos outros, que ninguém é maior do que ninguém, mas quem reina é Jesus, e o maior da igreja é Ele. Se coloque de pé nesta noite, aleluia, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu quero que você entenda a mensagem que foi pregada. Talvez você queria sapatear e rodar, não. Só que, se você guardar essa palavra e aplicar ela no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai ser bem-aventurado, que nós seremos bem-aventurados. Não nos esqueçamos do conselho do apóstolo Paulo. Vamos gastar bem o tempo que Deus nos dá. Vamos ver a forma que nós estamos andando diante de Deus e diante dos homens. Vamos nos encher do Espírito. O Espírito faz com que a minha boca, ela fale coisas do alto, e por eu ser cheio do Espírito, eu também vou sujeitar a autoridade. Eu vou entender que eu sou servo, que eu não sou maior, você não é maior, mas nós somos servos diante da presença de Deus. Curve a sua cabeça aí onde você está. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, ela foi pregada, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, e nós não saímos, meu Pai, daquilo que está escrito, e nesta noite, Senhor, eu lhe peço, aplica a Tua palavra no nosso coração, e nos ajude, meu Deus, a ser servo, nos ajude, meu Pai, a nos encher do Espírito, Senhor, que a nossa palavra seja temperada com sal, e que aonde o teu filho for, que o teu reino vá com ele, que o teu reino vá com ela, que o teu reino, meu Deus, inunde o coração deste irmão, o coração desta irmã, porque a tua palavra que foi pregada, e ela, somente ela, é poderosa para transformar a vida das pessoas. Amém.